gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Queridos, estamos muito felizes mesmo com tudo que Deus está fazendo em nossas vidas, com tudo que Deus está fazendo aqui no Intensidade com Deus, e queremos pedir para você, que você ainda que não nos segue, não nos acompanha nas redes sociais, nos siga, tá bom? Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, que toda semana tem uma palavra para o teu coração. Queridos, hoje é um dia muito especial para nós aqui do Intensidade, porque é o dia da nossa gravação. E nós não somos acostumados a falar os dias que a gente grava, mas, queridos, eu preciso falar isso para vocês. Nós estávamos aqui gravando agora há pouco e o ministro Rodrigo, né, estava ministrando aqui e, queridos, como que o céu ficou baixinho nesse lugar? Queridos, e muitas vezes o céu ficar baixinho não é quando a gente sai falando em línguas, não é quando a gente sai gritando, mas quando a palavra de Deus ela é pregada de uma maneira reveladora e aquilo enche os nossos corações de alegria. E querido, eu estou com um coração muito cheio de alegria, porque Deus deu uma palavra para ele tão reveladora, e isso encheu o meu coração, isso encheu a minha vida. Nós fomos ministrados aqui pelo Senhor, pela tamanha revelação da palavra, sabe? Queridos, nós temos estudado, nós temos pagado um preço de estudos, sabe? Compartilhando palavras. Queridos, mas muitas vezes Deus nos tira, sabe? A nossa cara dos livros e fala, vem porque eu tenho coisas profundas para você. Eu tenho revelações. E essa foi uma revelação que Deus trouxe a ele, mas eu quero já aumentar a sua expectativa. Daqui a alguns dias vai vir essa palavra aí no ar, no nosso canal aqui Intensidade com Deus, e você vai entender o quanto que Deus usou a vida dele, o quanto que Deus assim se manifestou. E queridos, eu estou aqui hoje para ministrar para vocês. Eu estava com a palavra já pronta para vir ministrar após a ministração do Rodrigo, mas mediante a palavra que Deus deu a ele, de repente Deus me deu uma palavra. E eu quero compartilhar com você essa palavra, que está no livro de Gênesis, no capítulo 22, que diz o seguinte: E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, o Isaque, a quem amas. Observa, Deus pede para ele Isaque, e ainda fala, o filho que você ama, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, o seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e se levantou-se, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento. Eu e o meu moço, nós iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo de sua mão, e ambos foram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Até aqui, queridos. Queridos, imaginem a cena. A Bíblia está dizendo que Abraão, antes, para que nós possamos entender um pouco, Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão foi um cara que ele foi chamado amigo de Deus. Abraão era um cara que sabia o que era obedecer a Deus. Antes dele chamar Abraão, ele chamava Abrão. Quando Deus se revela a Abraão, ele fala para ele, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Queridos, imagina, Abraão saindo sem rumo, sabe, como diz aí o ditado, né? Sem lenço, sem documento, ele saiu simplesmente para obedecer a Deus. Você tem chegado a esse nível? Que Deus tem falado as coisas com você e você não tem olhado para os lados e tem ido? Abraão estava nesse nível com Deus. Imagina a pegada, imagina o tamanho amizade que esse cara tinha com Deus.
Mas aí vai acontecendo todos os episódios com Abraão, desde Gênesis 12 até chega Gênesis 22. E a Bíblia fala que Abraão, ele amava a Deus e Abraão também amava o seu filho Isaque. Mas a Bíblia fala assim, Abraão, vai lá e pega Isaque e sacrifica ele para mim. Queridos, e a Bíblia fala assim, pega Isaque, o seu filho, a quem você ama. Queridos, nós que somos pais, eu não sei quantos pais aí estão me ouvindo agora, que está me ouvindo, está me assistindo. Imaginem a cena. Queridos, eu tenho 2 filhos. Imagina Deus chegando para mim hoje e fala assim, Jefinho, pega os seus filhos, Jefferson, e sobe ao monte e vai lá e oferece eles para mim. Claro que Deus não vai fazer isso hoje. A gente sabe disso. Se alguém tem te falado aí, em nome de Deus, vai e sacrifica o seu filho, isso é maldito. A gente sabe que isso não é de Deus, né? Isso é bruxaria, isso é macumbaria. Mas, queridos, e vamos imaginar a cena de Deus chamando Abraão, né? Não Abrão mais, Abraão, porque era pai de uma grande nação, pai de multidões, e fala para ele, oferece o meu filho. Aí que veio a palavra, sabe, ao meu coração a revelação. Eu trago como tema da palavra de hoje, o que queres de mim? Deus pediu para Abraão o seu filho Isaque. Qual é o Isaque que Deus tem pedido para você? A Bíblia está falando que Abraão, ele amava Isaque. O que você tem amado? Será que o que você tanto ama, Deus não está pedindo para você? Será que o que você tanto ama, Deus não está falando, oferece para mim agora? Oferece para mim? Quem sabe Deus te deu, porque aqui a Bíblia fala, em outros capítulos, que Deus deu Isaque para Abraão. Quem sabe Deus te deu uma empresa e hoje Deus está pedindo ela. Quem sabe o seu Isaque é a tua empresa, que você precisa sacrificar. Quem sabe o seu Isaque é o seu relacionamento, é o seu namoro, que você precisa entregar. Você precisa subir no monte, queridos. Abraão, ele subiu no monte com o filho dele. Imagine a dor no coração. Mas ele subiu com o filho dele, ele subiu com os 2 moços. E ele falou, eu vou ali com o meu moço, eu vou ali com o meu filho. E nós vamos adorar. E depois, quando nós voltarmos, depois nós vamos descer, nós vamos voltar. E quando nós voltarmos, vocês vão ver o que Deus fez. Mais ou menos isso que Abraão quis dizer. Queridos, qual é o Isaque? O que queres de mim? O que Deus está pedindo para você e você não entregou ainda? A Bíblia fala que Deus prova aquele que ele ama. Aqui Abraão foi provado em Deus pedir o filho dele porque Deus amava Abraão. Deus ama você. E ao chegar nesse tempo, esse funil de Deus, o que Deus está te pedindo é tempo de você entregar. Aquilo que é mais precioso na sua vida, você precisa entregar. Aquilo que é mais precioso, às vezes o tempo é mais precioso para você, você precisa entregar esse tempo para Deus. A sua empresa, você precisa entregar para Deus. Quem sabe você está me ouvindo e você é uma pessoa que possui bens e Deus está pedindo, entrega para mim. Entrega para mim e você está retendo para você. É tempo de você entregar aquilo que Deus está pedindo. Às vezes você tem um chamado aí e você está segurando esse chamado. Você está dizendo não a esse chamado. É tempo de você entregar esse chamado ao Senhor. É tempo de você se entregar 100% a Deus. Ah, queridos, quantas vezes da minha vida eu tentei segurar o chamado, tentei falar, não, deixa que o outro faça, deixa que o outro venha e prega, deixa que o outro venha e vai lá e ministra. Mas, queridos, quando Deus pede para nós, da mesma maneira que ele pediu para Abraão, não tem outra coisa a não ser entregar. E o tremendo é que eles sobem para o monte. Levaram lenha, levaram fogo, levaram tudo. Levaram cutelo, mas e aí? Onde está o cordeiro? A palavra fala, Deus proverá para si o cordeiro. Quando você entregar tudo ao Senhor, Deus proverá o que você precisa. Às vezes não está acontecendo milagres na sua vida porque você está segurando o seu Isaque aí. Eu não estou dizendo o seu filho, mas você está segurando aquilo que Deus está pedindo para você entregar. Às vezes você está passando por situações em sua vida
É porque você não entregou o seu Isaac ainda. Você precisa entregar, abra a mão do seu Isaac, que você vai ver o Deus da provisão chegar na sua vida. Abra a mão daquilo que Deus está pedindo para você entregar. Abra a mão, sabe? Teve uma época na minha vida em que Deus começou a me abençoar com muitas coisas. E chegou uma fase em que Deus começou a pedir para mim algumas coisas, não que eram coisas de muito valor, era coisa de pouco valor. Mas Deus queria provar para ver onde é que estava o meu coração. A Bíblia fala, não onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E querido, tudo aquilo que Deus estava me abençoando, eu comecei a abençoar pessoas. E aí, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, ele entrou em ação na minha vida. Quando entregamos o que Deus pede, Deus move em nossas vidas. Quando entregamos o nosso Isaac, o cordeiro, ele é preparado, ou seja, aquilo que precisa ser sacrificado, ele é preparado. E o tremendo, queridos, observando a palavra aqui, a palavra fala assim, vai lá, Abraão, e oferece para mim no monte que eu vou te mostrar. E a Bíblia fala que ele foi, e ele levantou os olhos, e ele viu de longe o lugar. Ele avistou de longe o lugar, mas o tremendo está falando que ao terceiro dia ele se levantou. Queridos, aqui está apontando para Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele apontou para nós o caminho. Ao terceiro dia ele apontou para nós que ele é o sacrifício vivo. Mas, querido, nós precisamos entregar o que Deus está pedindo para nós. Nós precisamos ser obediente. Precisamos obedecer, né? O abecedário do mundo é ABCD. Nós entendemos que a vida cristã é obedecer. Sabe? Há algumas palavras, eu quero incentivar você a procurar aí no nosso canal. Há algum tempo atrás aí, o ministro Rodrigo, ele ministrou para nós os efeitos da desobediência, né? E ali ele fala que a obediência a Cristo, o render a Cristo, nos leva a colocar por terra todo quanto é tipo de desobediência. Então, assim, já dando um spoiler dessa ministração, procura aí no nosso canal. Mas, queridos, nós precisamos obedecer. Abraão obedeceu ao Senhor e nós precisamos obedecer. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus está me pedindo? O que Deus está te pedindo? É tempo de entregar. Não lute mais. Não lute mais. Pare de achar que Deus é o seu adversário do UFC. Não adianta, querido. Você vai perder se você for querer lutar com Deus. Não adianta. Você vai perder. Então entregue para Deus o que Deus quer de você. Amém, queridos? Que Deus abençoe você grandemente. É uma palavra que Deus ardeu no meu coração aqui de imediato e eu precisava compartilhar isso com vocês. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Entregue o que Ele está te pedindo. Amém? Siga a gente no nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. E nós também estamos lá no Instagram, @intensidade.comdeus. Amém? Siga a gente lá e seja ricamente abençoado. Amém? Beijo no seu coração e até mais.